Eu sempre tive o sonho de ser mãe. Desde pequenininha, eu sempre sonhei em construir minha família, em ter filhos. Eu vivia brincando com isso. E era assim um sonho que eu não abria mão de jeito nenhum, né? E quando eu conheci o Natan, eu perguntei a ele se ele queria ser pai. E ele falou que sim, que queria ser pai, que queria ter 3 filhos. E eu fiquei super feliz porque esse também, se era o sonho dele, se era meu sonho, eu queria que também fosse o sonho do meu parceiro. Porque não adiantava eu me envolver com uma pessoa que não tinha sonho ou vocação para ser pai. Então eu não queria isso. É claro que se ele dissesse que não, eu não ficaria com ele. Mas ele falou que sim, que queria ser pai. Então a gente começou a namorar e como eu queria casar com tudo certinho, eu fiquei muito tempo namorando com ele. A gente ficou anos namorando pra conseguir casar. Tanto que eu queria ter a minha casinha toda mobiliada, eu já queria entrar dentro de uma casa toda mobiliada. Eu queria ter uma festa, que também era outro sonho que eu sempre quis, era ter minha festa de casamento, entrar de noiva, toda de branco. Nossa, eu não abria mão, gente. Essas duas coisas, meu casamento e filhos, né? Ok, estávamos indo super bem, estávamos trabalhando, lutando. E quando faltava 6 meses para o nosso casamento, eu descobri uma traição do Natan. Nossa, eu perdi o chão. Eu fiquei arrasada. Eu fiquei sem saber o que fazer. Só que ele veio choramingando, me pedindo perdão, falando que foi um vacilo, que ele nunca mais ia fazer, que me prometeu que nunca mais ia me trair, que foi um vacilo muito grande, que ele me amava de verdade e que queria casar comigo. Eu amava muito o Natan e eu resolvi dar mais uma chance pra ele. Então a gente continuou junto. Só que eu perdoei ele, gente, de coração mesmo. Eu perdoei ele de verdade. Eu fazia de tudo. É claro que esquecer, a gente nunca esquece, não é? Mas eu procurava não pensar muito naquilo, eu procurava não jogar na cara dele aquela traição, até porque eu tinha perdoado. Então eu tinha que fazer a minha parte, né? Que não era jogar na cara dele, que era pra gente evitar brigas. E a gente vivia bem. Passado alguns meses que a gente tava junto, que a gente tava casado, a mãe dele liga desesperada, mandando ele passar urgente na casa dela, porque tinha um problema muito grande para ele resolver. Eu fui com ele. Chegando lá, tinha uma mulher, uma senhora, com uma bebezinha de mais ou menos 1 mês nos braços. E ela ficou assim, olhando, um tempo parada, sem falar nada. E a minha sogra mandou ela falar. Fala pra ele agora o que tá acontecendo. Foi daí que ela começou a falar. Ela disse que era tia da Manu. Quando ela falou que era tia da Manu, eu fiquei voando, é claro que eu não sabia quem era. Mas meu marido ficou branco, não conseguia falar mais nada. Ela vendo a situação do Natan, que o Natan não conseguia falar mais nada, que o Natan começou a ficar nervoso, ela começou a falar. Ela falou tudo. Ela disse que era a tia da Manu, a mulher que ele havia tido um caso quando estava noivo comigo. E infelizmente a Manu acabou engravidando dele. Só que como ele tinha voltado comigo e a gente já tinha se casado, ela não queria atrapalhar o nosso casamento, o nosso relacionamento. Então ela resolveu ficar calada e cuidar da menina sozinha. Só que infelizmente a Manu teve complicações a gravidez toda e ela veio a falecer no parto. E a tia dela falou que não tinha condições de criar a menina sozinha, que não tinha condição de manter aquela bebezinha. Que infelizmente ela tinha que entregar para ele, porque ele era o pai, ele que tinha a obrigação de cuidar da menina. Nessa hora, o Natan ficou aterrorizado, desesperado. Ele começou a falar que não, que a filha não era dele, que aquilo era um absurdo, que ela tinha relação com outros caras, não tinha só com ele, e que ele não queria ser pai, que não era o sonho dele ser pai. Quando ele falou isso, eu olhei assim pra ele e disse: como assim, Natan, você não quer ser pai? E ele falou pra mim: não, eu não quero ser pai, eu nunca quis ser pai, nunca foi meu sonho, eu não tô preparado pra isso. Gente, me deu uma raiva tão grande quando ele falou isso, porque ele mentiu pra mim, gente. Ele disse que queria ser pai, que também era o sonho dele, que ele queria ter 3 filhos. Então eu fui enganada, entendeu?
Então, nesse momento que ele falou isso, eu peguei a bebezinha dos braços da tia, peguei ela e falei assim: pode deixar, a gente vai criar essa menina. E ele: você tá louca, você tá louca. E eu: não quero saber, a gente vai criar a menina. E a tia dela disse que a Manu, antes de falecer, deixou todas as coisinhas da bebê pronta. Todas as coisinhas. Ela tinha comprado tudo, me deu o endereço para mandar buscar as coisas, berço, guarda-roupa, tudo que ela havia comprado, o enxoval completo que ela montou da menininha. E assim foi. Eu fiquei com a menina, escolhi colocar o nome da mãe dela, que faleceu, né? Ela se chama Manu também, a bebezinha. E comecei a criar ela. E foi um pé de guerra muito grande entre eu e o Natan. O Natan não queria de jeito nenhum. Eu cheguei a me separar do Natan, sim, porque ele virou outra pessoa, ele estava insuportável. Mas depois ele veio atrás de mim, ele falou que ia tentar mudar, sabe? E a família ficou toda contra ele, disse que ele tinha a obrigação, sim, de cuidar, porque ele que fez. A minha sogra amava a Manu, né? Aceitou também a minha posição, me defendeu, ficou contra o filho. E ele falou que ia se esforçar para ser um bom pai. Ok, eu voltei acreditando que ele sim seria um bom pai. E eu tentava fazer com que ele gostasse da Manu. Eu colocava a Manu no colo dele, eu deixava ela lá, ia fazer as coisas, dizia que não queria segurar a menina, colocava no sofá, colocava na cama, saía, ia embora, sabe? Nossa, era um desafio muito grande. Mas eu acreditava que ele ia mudar, eu tinha esperança que ele mudaria, que no fim ele iria acabar amando a filha, porque era filha dele, gente. Era filha, e a bebezinha não tinha culpa de tudo que aconteceu. E eu, gente, muitas pessoas me julgavam. Diziam: você é louca, você perdoou a traição do cara, agora você tá assumindo a filha da traição e tal. Ficava falando essas coisas, sabe? Mas a criança não tinha culpa. E eu sempre gostei de criança, eu sempre amei. Meu sonho sempre foi ser mãe, sabe? Então eu não ligava para aqueles comentários das pessoas. Eu já considerava ela como minha filha. Eu amava tanto aquela menina, como se ela tivesse saído do meu ventre, sabe? Só que eu me esforçava também para que o Natan também amasse ela. Mas o tempo passava e eu não via resultado nenhum, sabe? Eu não via nada dele, esforço dele nenhum. Só que eu continuava com ele. E assim, quando a Manu fez 1 ano e começou a se rastejar, né, se arrastar, ele começou a ficar mais estressado ainda. Um dia que eu comecei a observar que a Manu, ela tava com as manchas na pele, na coxa, tava com arranhões. E eu desconfiei do Natan, é claro, porque ele não gostava da menina. Eu cheguei pra ele e falei que a Manu tava com as manchas, tava com uns arranhões, e que perguntei se ele andou batendo na menina. E ele olhou assim pra mim: eu mal pego nessa menina, a menina vive se arrastando aí pelos cantos, tu quer o quê? Se ela vive se arrastando, batendo nas coisas, é claro que ela vai se machucar. Essa foi a desculpa que ele deu, mas eu fiquei desconfiada, eu fiquei com a pulguinha atrás da orelha. Então eu cheguei, sentei com ele no sofá e falei: se eu souber, Natan, que você anda batendo na Manu, você pode ter certeza que isso pra mim é imperdoável. Eu não vou perdoar você. De jeito nenhum. Você pode implorar, rastejar, mas eu não volto pra você. Porque isso pra mim é uma crueldade muito grande. Então se você andar batendo na menina, você pode ter certeza que vai ser o fim do nosso casamento. E esse, gente, seria um motivo muito forte pra eu não voltar mais com ele, com certeza. Porque pra mim, meu coração não aguenta, gente. Ninguém maltratando uma criança, ainda mais um bebê. E ele falou pra mim que não foi ele, que não sei o que, ok. Depois disso, nunca mais a Manu apareceu manchada, nem arranhada. E eu sabia, gente, no fundo eu sabia que ele andou batendo assim na menina, sabe? Só que no fundo eu queria não acreditar naquilo. Todo mundo sabe que criança é de fase. Quanto mais ela vai crescendo, mais ela vai ficando sapeca. E com a Manu não foi diferente. Quando a Manu fez 4 aninhos, a Manu
tava numa fase bem marota, bem sapeca, sabe? E isso é normal, gente. É a coisa mais normal do mundo, é coisa de criança saudável, coisa de criança ativa, entendeu? Então, a Manu às vezes fazia uma asneirazinha, fazia uma bagunça e ele ficava com muita raiva da menina, com muita raiva, né? Eu trabalhava e deixava a Manu na creche e eu sempre conseguia sair a tempo para buscar ela. Mas às vezes, era raro, mas às vezes acontecia de eu não conseguir sair a tempo do trabalho para buscar a Manu na creche. Então eu ligava para minha sogra e pedia para ela buscar. A minha sogra sempre me ajudou com a Manu. Ela amava a Manu. Então ela fazia questão, qualquer coisa que acontecesse, ela fazia questão de me ajudar. Ela sempre me ajudou, né? E quando ela ia buscar a Manu, ela ficava com a Manu na casa dela. Ela não levava para minha casa, porque o pai dela, o Natan, ele às vezes chegava cedo, às vezes não chegava, mas ele não gostava de buscar a Manu. Ele já dizia logo, ó, não invente de mandar eu buscar a menina, porque eu chego cansado, eu quero descansar. Aí tá certo, a minha sogra ficava com ela em casa. Só que teve um dia que eu não consegui buscar a Manu na creche. Então eu liguei pra minha sogra. E a minha sogra, né, ficou aflita, mas falou que não podia ir buscar porque tinha ido para uma consulta. A médica atrasou, até agora ela não conseguiu ser atendida e não ia ter como chegar cedo em casa para buscar a Manu. Então eu falei, não, sem problema, liguei pra minha vizinha, uma vizinha muito querida também. A vizinha foi buscar a Manu, só que depois ela me ligou falando que encontrou o Natan na volta e deixou a menina com ele. Claro que ela, a vizinha, ia deixar a menina com ele, né? Não ia levar pra casa dela, sendo que ele já estava em casa, né? Quem ficava com a Manu em casa era a minha sogra. Então, na cabeça da minha vizinha não fazia sentido. Ah, tipo, o pai tá em casa, eu vou deixar com o pai, né? Aí eu falei, não, tudo bem. Eu também não fiquei muito preocupada, né, gente? Porque nunca mais eu tinha visto nada na Manu, mancha, nada. Quando eu cheguei em casa, o Natan tava na sala assistindo o jornal. Perguntei pela Manu e ele falou que tava no quarto. Quando eu fui no quarto, a Manu tava aos prantos, chorando. E ela correu pra me abraçar. A Manu sempre foi de falar tudo. Ela sempre foi de me contar tudo. E ela correu pra mim e na hora ela começou a falar. Ela falava mesmo. Ela dizia, mamãe, eu derrubei o controle no chão, o papai ficou zangado e bateu em mim. E ela ficava assim, passando a mão no bumbum, sabe? Passando a mão no bumbum. E eu falava, o que foi, filha? Seu pai bateu em você aonde? E ela passando a mão no bumbum, chorando, dizendo que tava doendo. Quando eu fui olhar o bumbum da Manu, gente, tava todo vermelho. Vermelho, gente. Ele não tinha dado só uma palmada. Ele tinha batido na menina com muita força. Com muita força, só porque a menina derrubou um controle no chão. Quando eu vi aquilo, eu fiquei desesperada. Eu desci com tudo. Fui lá e confrontei ele. Perguntei a ele por que ele tinha feito aquilo com a menina, só pelo fato dela ter jogado a merda de um controle no chão. E ele, zangado, começou a falar que ela tava muito mal criada, desobediente, que ela tinha que apanhar mesmo pra aprender, que isso, que aquilo. Gente, eu não aguentei. Eu não aguentei. Fui no quarto, arrumei umas coisas minha e da Manu, básico, saí, fui pra casa da minha sogra. E ele ficou lá, não foi atrás de mim. Fui pra casa da minha sogra, contei tudo pra minha sogra. Minha sogra viu o estado da Manu. Ela ficou horrorizada. E ela falou, minha filha, não passa a mão na cabeça do meu filho. Meu filho tá passando dos limites. E depois, ele veio atrás de mim, só que eu tava decidida, gente. Eu não voltei mais pro Natan. Eu falei pra ele que eu não ia mais voltar. E a minha sogra me apoiou, ela ficou do meu lado, a família toda ficou do meu lado, as pessoas ficaram do meu lado, entendeu? Ele ainda tentou tirar a Manu de mim, por vingança, gente, mas ele não conseguiu. Muitas pessoas não iam deixar de testemunhar ao meu favor, entendeu? De ficar do meu lado, sabendo que ele não gostava da Manu, que ele queria tomar a Manu só por vingança. Mas graças ao nosso bom Deus, ele não conseguiu tirar a Manu de mim. E hoje eu e a Manu vivemos sozinhas. A Manu já tem 16 anos, gente. É um amor de menina, uma bênção, estudiosa, sabe? Não me dá trabalho nenhum. Aquela fase sapeca dela era só uma fase de criança. Hoje ela é super responsável, ela é um amor de menina, me trata super bem. Todo dia fala, te amo, mamãe, te amo, sabe? Desde pequenininha sempre falou. Não quer contato de jeito nenhum com o pai. E eu super respeito ela, super apoio ela. Eu também não quero contato com o Natan.
Às vezes ele tenta se chegar, mas ela não quer de jeito nenhum. A minha sogra, a minha ex-sogra, né, agora, continua me visitando, continua vendo a Manu, sabe? Ama demais a neta. E a Manu também gosta muito da avó, mas contato com o pai ela não quer de jeito nenhum, ela quer distância, sabe? E ela ainda lembra da surra que ele deu pelo fato dela ter derrubado o controle. Olha só como ficou gravado na cabecinha dela, né? Só 4 aninhos e ela ainda lembra, né? E é isso, gente. Espero que a minha história possa ter servido de lição para alguém, né? Que tenha passado por isso, né? Ou que no momento, infelizmente, anda passando. Então, amoristas, pra vocês, mais uma história real enviada por uma inscrita. E nossa, gente, que exemplo, né? Que mulher. Não é todo mundo que aceita isso, que perdoa a traição e ainda cria um filho de uma traição, né? Eu concordo com ela, a criança não tem culpa, a criança não pediu pra nascer, foi um erro, né, dos pais. E ela agiu super certo, eu concordo com ela. E ela tem um coração muito bom, gente, muito bom. Que bom que ela criou essa menina, graças a Deus, que eu acho que, assim, isso tudo é de Deus, né? Coloca no meio pessoas boas, né, pra proteger as crianças, né? E com certeza a menina foi um presente pra ela, porque ela sempre quis ser mãe, né? E pela história, ela não tem mais filhos, é só a Manu, que é filha dela, que ela considera filha mesmo. E ai quem diga que não é. Muito bonita essa história, né? Muito feliz pela atitude dela. Infelizmente tem muitos homens assim mesmo, que não gostam de criança, que fazem mal às crianças, né? Não só homens, mas mulheres também, muitas pessoas ruins, né? E tem muitos casos também de histórias que a mulher descobre que o marido tem um filho de outro relacionamento, aí o marido tem que criar o filho e a própria mulher maltrata a criança, né? No caso dela foi diferente, ela não maltratou, ela só deu amor e muito carinho. É muito bonita essa história. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Curta, comenta, compartilha. Deixa o like, se inscreve se você for novo, cai aqui de paraquedas. Um beijo no coração de vocês. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.